Wie geht's? Super, super! Meu nível de alemão vai até a página meio, né? Nem na 1 chega. Mas vamos lá falar de Bundesliga, campeonato alemão, 23ª rodada rolando. Eu tava assistindo agora há pouco, parei pra gravar o vídeo e pode ser que o resultado mudou, tá? Mas estava 2-0 pro RB Leipzig pra cima do Borussia Dortmund. E esse jogo é fundamental para a rodada e para a briga pelo título da competição. Obviamente que o Bayern de Munique é o grande favorito pela pontuação que tem, mas na próxima semana nós teremos um Borussia Dortmund, um Bayern de Munique no Signal Iduna Park. Ou seja, com a pontuação que está neste momento, 9 pontos de diferença, já que o Bayern de Munique venceu na Allianz Arena o Eintracht Frankfurt por 3-2, é o jogo que a gente vai falar aqui, podemos ter, já neste final de fevereiro, como eu tinha projetado, início de março, virtualmente um campeonato finalizado, tá? É óbvio que depois matematicamente ainda teremos algumas coisas para conversar, mas dificilmente, se o Bayern de Munique vencer fora de casa e abrir 12 pontos, entramos em março já com o campeonato garantido, né? E é algo que para o Borussia Dortmund é frustrante, porque poderia diminuir, e foi diminuindo essa vantagem nos últimos tempos aí com alguns tropeços do Bayern de Munique, mas de qualquer maneira o Bayern é bem superior. O próprio treinador do Borussia Dortmund admitiu isso, né, o Niko Kovac, que a disputa do campeonato é pelo segundo lugar, porque o primeiro já é do Bayern de Munique. Mesmo assim, houve ali esperanças em alguns momentos. Vamos ver. Nada ainda, porque o Der Klassiker vai rolar e teremos, óbvio, vídeo por aqui. Falando do jogo da Allianz Arena, tá? O Bayern venceu, como eu disse, por 3-2 o Eintracht Frankfurt. Foi um jogo bem dominante do Bayern de Munique, especialmente na primeira etapa, porque o Bayern conseguiu resolver praticamente a parada cedo e no final tomou sustos que não deveria, né? Tomou um gol de pênalti, estava 3-0 o jogo e depois num erro de saída de bola grotesco acabou tomando o 3-2, mas pela dominância do primeiro tempo e nos principais momentos do jogo, o Bayern de Munique poderia ter saído com uma vitória mais limpa, né? Mais clean, por 3-0 de repente. Eu acho que seria justo também, né? Falar um pouquinho antes de qualquer coisa da escalação do Bayern de Munique, eu acho que do meio para frente, o Bayern de Munique já colocou em campo o melhor que tem e o que vai projetar para a reta final dessa temporada em grandes jogos. O Bayern que está nas 3 frentes, né? Bundesliga, Pokal, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões da Europa e quer ganhar a tríplice coroa, né? O Bayern talvez tenha capacidade para isso essa temporada pelo futebol que vem demonstrando. Mas o que eu digo do meio para frente é Kimmich, Pavilovic, Musiala voltando a jogar e a ser titular novamente, enfim. Olise de um lado, Luiz Dias do outro e Harry Kane. Eu acho que do meio para frente o time é esse. O Leonard Kahl como opção no banco de reservas, o Gnabry como opção no banco de reservas, enfim. Mas do meio para frente não tem muito segredo pro Company, eu acho que vai ser isso daí, e aí é trabalhar esse time, né? Porque ainda falta um pouquinho de dinâmica do Musiala com o Luiz Dias, enfim, o Musiala também tá voltando, ainda não tá no seu prime, mas já vejo melhoras no jogo dele. O Olise tá voando baixo, mesmo num jogo que ele não faz gol e dá assistência, é um jogador muito, muito influente. Se a gente pegar a metragem que o Olise corre para frente, são mais de 125 metros no jogo, né? E esses dados ainda ficam mais bonitos em termos de acerto de passe, de passe, passes verticais, passes no campo de ataque, na casa dos 90%. Ele pegou quase 90 vezes na bola. Jogador muito influente, muito, muito, muito rápido, muito bom. E eu não me canso de falar bem do Olise por aqui, né? Mesmo num jogo que ele não teve os números propriamente gabaritados, como gol e assistência, ele tem outros atributos, né? Então eu acho que é basicamente por aí. Lá atrás, preocupante, e aí já levantar essa bola, a lesão do Davis, né? Parece que é algo muscular, ele ficou muito tempo parado por conta da lesão no joelho, e é natural essas lesões musculares, mas tem que ver o grau da lesão muscular para ver se não tira ele de muito tempo, né? Porque ele estava voltando a ganhar ritmo de jogo, voltando a ser titular em algumas partidas, e agora uma lesão que novamente preocupa, né? E aí talvez entre o principal problema do Bayern na temporada, que é o planejamento para você contratar laterais, né? A gente já falou isso aqui em muitas e muitas vezes, né? Mas aí você tem Jonathan Tah e o Pamecano, mas hoje jogou o Kim Min-jae, né?
E do lado direito, quando o Laimer estiver bem, eu acho que o Stanisic não tem a capacidade ofensiva que o Laimer tem. Apesar de hoje o Stanisic ter ido razoavelmente bem na partida, quase todo jogo. E o Neuer, quando estiver bem, vai jogar no lugar do Urbig, né? Então, assim, do meio pra frente é isso aí, do meio pra trás ainda não é isso aí, basicamente. O Bayern resolveu muito cedo o jogo, com 20 minutos já estava 2-0, o time muito, muito dominante. O primeiro gol é uma jogada muito bem trabalhada, ensaiada, né? Acho que foi escanteio. Foi escanteio, uma triangulação muito bem feita ali, cruzamento na área e na sobra o Pavilovic estava no lugar certo na hora certa. Ele bate muito bem no gol. Eu quero ver mais isso do Pavilovic, porque o Pavilovic precisa arriscar mais daquela entrada da área. Ele tem essa capacidade e bateu bem. Muitos jogadores na frente do Cauã Santos que não conseguiu fazer a defesa. Foi um pouco de falha do Cauã, mas eu já falei aqui às vezes que eu tinha que falar do Cauã. Acho ele muito, muito bom goleiro. Entrevistei ele quando foi jogar contra o Barcelona. É muito alto, uma capacidade técnica interessantíssima. Eu acho que é um goleiro de nível para chegar em algum momento, tá? Não tô falando agora, obviamente, mas na evolução, por ser um goleiro jovem, pela idade que tem, de seleção brasileira. Eu acho que ele pode ter essa capacidade. Voltar pro Brasil talvez seria uma boa, até porque o Eintracht Frankfurt, ele não é titular, né? E nesse jogo tem algumas oportunidades, é verdade, nos últimos tempos, mas eu acho o Cauã um talento incrível, tá? Não fez um grandíssimo jogo hoje, apesar de depois do gol ter feito algumas defesas, mas mesmo no segundo gol do Harry Kane, né, a bola de cabeça, mais um set pieces, o Bayern de Munique matou o jogo muito cedo. O Cauã poderia ter feito melhor também no segundo gol, mas tem um jogador que atrapalha na hora do lance, foi bem ensaiado também. Bola no primeiro pau, cabeçada e o Harry Kane para fazer, muito bem colocado, o 2-0. Depois o Bayern foi gerindo o primeiro tempo, teve mais chances e tal, mas no volume de oportunidades criadas e aquilo que o Bayern ficou com a bola e conseguiu recuperar, foi interessante. No segundo tempo, um belo gol de Harry Kane de perna esquerda, para fazer o gol número 502 dele. Eu já vou fazer um parêntese aqui no Harry Kane. E depois o Bayern substituiu o Davis, que saiu machucado e tal, e teve alguma dificuldade ali, e não precisava ter sofrido o que sofreu. Podia ser uma vitória mais limpa, né? Um 3-0 pela dominância que o Bayern teve e pelas fragilidades do Eintracht Frankfurt, tá? Eu acho que o Bayern teve a penalidade ali que acabou saindo 3-1, depois uma falha grotesca, bizarríssima, na saída de bola que acabou gerando o 3-2 e faltava ainda algum tempo ali, poderia ter, se arriscou, né? Poderia ter tomado um 3-3 de graça, né? Então essa vitória poderia ter sido mais limpa e não foi. Vamos falar de alguns números aqui, que eu acho importante. A gente não fez vídeo falando dos 500 gols do Harry Kane, né? Mas você piscou e o cara já fez 502. A verdade, cara, eu tô com os números aqui do Harry Kane. Tem algumas coisas que, assim, eu sei que a gente fala muito de Harry Kane aqui, semana sim, semana também, mas tem algumas coisas que ainda me deixam assustados. 86 partidas pelo Bayern de Munique na Bundesliga, desde que ele chegou. 90 gols, ele tem mais gols do que partidas na Bundesliga, cara. Nesta temporada, o Harry Kane tem 43 gols pelo Bayern de Munique em 36 partidas. Se a gente for falar de Bundesliga, cara, são 28 gols em 23 jogos. Faltam 11 rodadas. Ainda dá tempo, pela média de gols, de tentar bater o Lewandowski como maior artilheiro em uma única edição do campeonato alemão, que é um recorde importante na Alemanha e perguntam muito isso pro Lewandowski desde que ele chegou. Pro Lewandowski não, pro Harry Kane, perdão. Mas dá para bater essa temporada. Se a gente for contar a seleção, são 48 gols em 41 jogos, né? 5 assistências na temporada no total. Assim, são números espetaculares de uma temporada de melhor do mundo, tá? Ninguém tá jogando mais bola do que o Harry Kane na Europa. Eu sei que Sadinha depende se ganhar a Champions, eu sei, é verdade. Depende se ganhar a Copa do Mundo, eu sei, é verdade. Mas se uma das duas coisas acontecer e o Harry Kane terminar com esses números espetaculares na mesma pegada e na reta final for bem na Champions,
Se ele ganha a Copa do Mundo com a Inglaterra, se ele ganha a Champions com o Bayern de Munique, eu acho que ele vai ser bola de ouro, tá? Eu acho que a comunidade do futebol entende que o Harry Kane tem essa capacidade e no fundo, é a melhor temporada da carreira dele. E olha que a gente teve a temporada passada um Prime e um Super Harry Kane. E aí, cara, falando só de dados e números, eu acho que é interessante a gente trazer aqui. Eu vou trazer uma curiosidade que eu tava pesquisando, que era quais foram os melhores ataques do século a nível de gols e números. E aí, para comparar com o ataque do Bayern de Munique. E aí nós temos o top 3. Em terceiro lugar, Cristiano Ronaldo, Benzema e Higuaín, com 174 gols em 58 jogos, uma média de 3 gols por partida, tá? Em segundo lugar, trio MSN, 62 jogos, 181 gols, 2,92 a média por partida, 181 gols em 62 jogos. Em primeiro lugar, Messi, Alexis Sanches e Pedro, 2011 e 2012, 182 gols em 62 jogos, uma média de 2,94. Tem um gol a mais do que o MSN fez em 14 e 15. O Real Madrid eu tô falando de 11 e 12, né? Aquele time do Mourinho. E o Bayern nessa temporada tem 36 jogos e 121 gols. Ou seja, tem aí mais uns 27 jogos se bater os 62, por aí. E, para completar, uma média de 3,3 por partida. Ou seja, nós podemos ter em Olise, Luiz Dias e Harry Kane o melhor ataque do século se eles continuarem nessa pegada. E, obviamente, aí vai depender muito do que eles forem fazendo, especialmente olhando para a Liga dos Campeões, né? Porque precisam caminhar até uma final, uma potencial final, ou uma semifinal para ter a quantidade de jogos. Eu sei que agora é um momento que afunila, é mais difícil você ter uma quantidade enorme de gols, mas pela média desses caras nos últimos jogos e obviamente pelo restante da Bundesliga, não seria loucura pensar que esses caras podem bater o número de gols dessas outras grandes equipes que eu citei. Atenção a isso, hein? Porque realmente para mim é o melhor trio de ataque do mundo nesse momento. E se continuar nessa pegada, 3,3 por jogo. Quem sabe? Tchau para vocês, hein? Voltamos a qualquer momento na programação.